A briga entre títulos pré-fixados e os indexados à inflação. E para acompanhar esse debate, temos aqui um ilustre convidado, o homem, o mito, o brabo, Guilherme Cadanhoto. Tudo bem, Edu? Gui, muito prazer de ter você aqui para esse papo. A primeira coisa que a gente tem que esclarecer é qual a diferença de um título pré para um título indexado à inflação, tanto do Tesouro ou qualquer outro de renda fixa. Pô, o título pré, você fixou a remuneração total do ativo até o vencimento, né? Então, poxa, comprei um pré-fixado que vence em 5 anos a 14% ao ano. Você está garantindo 14% ao ano até a data final de vencimento do título, né? Se a gente for fazer em juros compostos, dá mais ou menos 100% de remuneração. Então seria como se você contratei 100% de remuneração em 5 anos. O ponto é que o preço oscila porque a taxa do título oscila e você às vezes está antecipando uma parte desse 100% de retorno que você teria, né, nos 5 anos para hoje, ou o título está se desvalorizando e você está trazendo essa remuneração, essa desvalorização para um retorno adicional nos próximos 5 anos, até o vencimento dele. E no IPCA você tem esse mesmo componente, com a partezinha pré-fixada, né? Que é IPCA mais um componente pré-fixado. Funciona exatamente igual o título pré, mas você tem o que a gente chama que é uma parcela pós, né? Por isso que a galera gosta de chamar, às vezes, o título IPCA de híbrido, né? Tem uma parte pós-fixada, você só sabe efetivamente quanto que ele vai render quando o tempo passar, que vai ir jogando a rentabilidade desse título para cima, dependendo do IPCA, que é o índice oficial da inflação no Brasil. Acho que, em linhas gerais, é isso, né? Então vocês viram que o nível da conversa hoje vai ser bem técnico, bem avançado. Então se vocês se interessam por esse assunto, não esqueçam de deixar o like no vídeo. E lembrando que está rolando o aniversário da Finclass, então não esqueçam também de assinar a lista de espera para vocês terem até 50% de desconto. Então vamos lá, Gui, a gente entendeu a diferença da remuneração dos títulos pré e o IPCA, mas o investidor, pessoa física, ele normalmente tem dificuldade para conseguir fazer uma comparação entre esses dois indexadores quando ele vai escolher o investimento na renda fixa. E a gente está pensando no mesmo prazo, né? Então sempre é um ano com um ano, né? IPCA com pré. Qual que é a dica que você dá ou qual que é a análise que você faz para conseguir entender se realmente é um momento mais de pré ou é um momento mais de IPCA? É bom que você tenha ressaltado isso do prazo, porque eu falo, pô, não tem como você escolher entre pré e IPCA se você primeiro nos faz uma pergunta, né? Eu quero carregar esse título para o curto prazo, então até 3 anos, eu tenho a opção de carregar esse título de 3 anos para frente. E aí isso vai fazer total diferença na nossa decisão aqui, no que eu vou pesar para escolher entre pré e IPCA, né? Porque título pré e IPCA é uma questão, pô, bem matemática que a gente vai ter, né? Então vai ser conta, puramente matemática. Então como é que eu vou tomar a decisão? Eu vou ver qual que é a taxa que um título pré hoje está me pagando, então vamos pegar de 3 anos, tá mais ou menos 14% ao ano. E a taxa que hoje está um título IPCA+, tá? IPCA mais 8. Bom, se eu tenho uma taxa garantida de 14% e outra que me dá inflação mais 8, para esse cara aqui de inflação empatar com os 14%, eu tenho que ter uma inflação na casa dos 6, na média, ao ano. Qual que é a chance de que nos próximos 3 anos eu tenha uma inflação média anual de 6% ao ano? Se a resposta for, cara, eu tenho convicção que vai ser 6% ou mais, poxa, eu vou pesar provavelmente mais a mão no IPCA+. Por quê? Porque se eu acho que a inflação vai ser de 7, 8, 9% ao ano nos próximos 3 anos, pô, 9 mais os 8% da remuneração do pré, vai me dar 17, 18%. Lembrando que, pessoal, soma de taxa não é soma simples, né? É um efeito composto. É 1 mais a taxa vezes 1 mais a taxa. Então, você vai falar assim, nossa, o Gui não sabe fazer 9 mais 8. Não é isso não, tá? Porque eu tô somando percentual aqui. E agora, se a minha opinião é a contrária, eu falo, poxa, cara, muito difícil nos próximos 3 anos que a inflação no Brasil vai ser, na média, 6% ao ano. Acho que vai ser menor do que isso. Pra essa parcela de menor risco da minha carteira, poxa, então eu vou pesar mais a mão no pré. Eu também não gosto de concentrar muito, né? Porque eu sempre falo, pô, fiz a conta. Não, eu acho que vai ser menor do que 6%, que inclusive é o que eu acho. Acho que a inflação nos próximos 3 anos no Brasil não vai ser, na média, 6% ao ano. Acho que vai ser menor. Então, Gui, você tá 100% pré-fixado de curto prazo, na sua parcela de curto prazo? Não, por quê? Porque eu posso estar errado, né? Pô, esse é meu cenário, mas a gente pode errar. E aí, se você aposta tudo de um lado e você tá errado, vai deixar dinheiro na mesa, vai deixar de ganhar tanto quanto poderia. Então, eu sempre peso mais no pré de curto, mas também tem o IPCA de curto prazo, né? E aí a gente vai para opção de longo prazo. Não, é um ativo que eu posso carregar 3, 5 anos para frente. Cara, é aí onde você pode correr risco de verdade, né? Nessa parcela da tua carteira que a gente pode estar falando que você pode ter ativo de alto risco na renda fixa, você pode pensar em investir em ações, que você pode pensar em investir em fundo imobiliário. Se você acha que pode precisar desse dinheiro antes, você não deveria considerar nenhuma dessas opções, né? Nem ação, nem fundo imobiliário, nem IPCA de longo prazo, nem pré de longo prazo. Não deveria. A primeira pergunta é, qual que é o nível de juros que a gente está hoje? Porque, cara, historicamente, você só encontrou boas taxas de IPCA e pré-fixado quando a Selic está perto das suas máximas, ou no final do ciclo de alta, ou perto do início do ciclo de corte de juros, que é justamente onde a gente está hoje, né? Selic está no patamar mais alto dos últimos 20 anos. Então, tá num bom momento para eu considerar pré-fixado e IPCA de longo prazo na minha carteira? Pô, a resposta é sim.
mim, na minha visão. E aí depende muito do cenário que o Brasil está vivendo, principalmente do ponto de vista fiscal, né? Então, como é que a gente está lidando com a nossa arrecadação de impostos, com os nossos gastos públicos, como é que a gente está olhando a nossa dívida, e tudo isso, a pergunta é, o governo, a pessoa que está na cadeira, ela está preocupada com o nível de endividamento do Brasil? Ela tem se mostrado frequentemente, preocupada com isso, né? As medidas que o governo adota sempre estão sendo levadas em consideração, essa questão fiscal, quanto vai custar, né? A gente fazer isso ou aquilo. Se você percebe essa postura, talvez correr risco num pré-fixado faça sentido. Um pré-fixado de 10 anos e um IPCA de 10 anos, prazo de vencimento, a oscilação de preço do pré vai ser maior do que do IPCA mais, né? Porque, a taxa do pré-fixado é os 14% lá, a taxa do IPCA é os 7, 6, então ela balança menos. Então, se você está comparando o pré de longo de 10 anos e o IPCA de longo de 10 anos, o pré, ele vai estar mais suscetível à marcação ao mercado. E se a gente percebe, um governo mais preocupado com fiscal, endividamento, como gasta, como arrecada e tudo mais, eu tenho uma tendência a correr mais risco no pré-fixado. O inverso é verdadeiro. Assim, não tem como eu olhar um governo que não se mostra muito preocupado com o nível de endividamento, não fala que vai lutar para estabilizar essa dívida, todas as atitudes e propostas não levam em consideração o peso fiscal, nunca estão ressaltando que, quero estabilizar, o plano é estabilizar a dívida, nenhuma medida que a gente vai fazer não vai levar a dívida pública do Brasil a explodir. Condição básica para a gente não ter um processo hiperinflacionário como o Brasil já viveu décadas atrás, cara, aí eu já fico super preocupado em comprar pré-fixado de longo prazo. Quando você tem um problema de descontrole fiscal, o primeiro aspecto muito negativo que a gente vai observar na economia real é a inflação mais alta. É o IPCA de fato crescendo. E o IPCA crescendo, sobe junto o quê? A expectativa de juros, as taxas de juros sobem. Então a gente vai ter alta na taxa do pré-fixado e a gente vai ter alta na taxa do IPCA de longo prazo. Vai perder dinheiro dos dois. Não, vou ganhar dinheiro em um ou no outro. Não. Se a gente for pro cenário de que, o IPCA começou a explodir, descontrole fiscal, o cara não tá nem aí pra dívida, a dívida subindo e não tem sinal nos próximos anos de que alguma coisa pode mudar, vai perder dinheiro nos dois. Mas no IPCA, você tem esse componente inflacionário que pode te ajudar a proteger. Então tem um colchão, um amortecimento de um cenário negativo. Então vou perder na marcação? Vou, mas o IPCA ele vai ajudar a reduzir um pouco esse impacto negativo. Então, assim, é muita coisa para uma pergunta só, mas foi uma pergunta, né, ampla. Perguntas difíceis com respostas difíceis. Então, mas eu acho que é basicamente esse cenário. Como que você faz para esperar um momento mais adequado para você fazer um aporte? Porque, por exemplo, o ano eleitoral é um ano historicamente complicado para quem analisa renda fixa. E aí, quando a gente olha as últimas eleições, tudo foi muito mais polarizado, tudo foi muito mais extremo. Então, o que você diria para o investidor que está pensando em começar agora num título pré ou um título IPCA+, e ele está na dúvida se ele começa agora antes da eleição, aproveitando que a gente está com juros muito altos, ou se você fala, não, vamos esperar sair a decisão da eleição, sair o resultado, e aí depois a gente aproveita. Queria que você explicasse um pouquinho mais essa dinâmica de que o mercado, ele não deixa muito, assim, o dinheiro na mesa, fácil, né? Sim. Deixa eu te fazer uma pergunta, né? Qual que é o carro dos seus sonhos? Assim, ou moto, eu sei que você gosta de moto. Uma Harley, né? Uma Harley. Harley. Quanto custa uma Harley, vai? A dos seus sonhos. Dos meus sonhos, uns 80 mil, hein? Cara, se eu chego pra você e falo, Edu, tem uma Harley, a dos seus sonhos, cara, nas condições que você quer, ela tá 40 mil reais. Na loja, Edu, tranquilo, laudo, tudo certinho, Garantia de mecânica. Garantia de mecânica, você leva o mecânico da sua confiança, tá tranquilo. É você pegar e andar. Parece ser uma boa oportunidade. Parece ser uma boa oportunidade. Mas aí, chega um cara, chega em você e fala, Edu, cara, fiquei sabendo que amanhã pode estar 35 pau. Você vai ficar na dúvida. Será que eu pego ou não? A minha postura é o seguinte, eu quero a Harley, ela custou 80. Ela tá sendo negociada a 40? Se amanhã ela caiu pra 35, legal, né? Mas eu fiz um baita do negócio. Comprei algo que, num momento muito bom, que vale mais, por um preço muito atrativo. A gente não tem a capacidade de prever o futuro. O que eu tenho é, cara, historicamente, quando você comprou nesse nível de taxa, velho, e carregou por 3 anos, você estourou, ganhou muito dinheiro. Então o analista, ele tem a capacidade de fazer essa conta. Agora, dizer o que vai acontecer, ninguém tem. Eu sei que muita gente diz, ou tenta prever o que vai acontecer, mas, o analista de investimento sério, ele tem, obviamente, cenários, né? Pode acontecer, o que na cabeça dele faz mais sentido. Só que, ele tem que estar preparado para os diversos cenários que podem acontecer. Esse nível de taxa tá no top 3% desde que a gente emitiu um título IPCA de longo prazo. E aí, o que a pessoa me pergunta? Gui, mas será que não pode subir mais? Não quer o 3% melhor nível de taxa. Você quer os 2%. Você quer o 1%. Você quer estar no 0,1% melhor nível de taxa. Deixa eu te falar uma coisa. Você comprar no 2%, no 1% melhor, o ganho marginal que você pode ter, se você comprar IPCA
mais 7, IPCA mais 7,10, IPCA mais 7,20, vai fazer muita diferença. Por quê? Porque você compra um ativo IPCA mais 7, não é para carregar ele até IPCA mais 6,80. É para você pegar um belo movimento de melhora. Então, pô, pensando, você pode se desfazer desse ativo num cenário de alívio, né, de preocupação, de tensão, IPCA mais 4, quem sabe, né, num cenário de melhora do Brasil. Então, quando você pensa que, pô, num cenário normal, fora do estresse, na média histórica, essa taxa tá ali perto de IPCA mais 5,5, vai fazer diferença eu comprar IPCA mais 7,10, IPCA mais 7, IPCA mais 7,20? Pensando que a média é 5, 5,5. Acho que não muito, entendeu? Você vai estar feliz de qualquer maneira. Então, às vezes, a gente tá procurando aquele 1% adicional de melhora, sendo que a gente já tá assim nos top 3% de nível de taxa desde que esse ativo começou a ser negociado. Então, o meu ponto de vista é esse, né? Não tem como a gente prever o que vai acontecer com a taxa. O que eu vejo é uma Harley que vale 80 sendo negociada a 40. Pô, não vou deixar, porque ela tá 40, eu quero uma Harley e vou comprar. Se ela for pra 35 amanhã, os caras falam, pô, você fez um péssimo negócio. Eu vou falar, eu fiz um péssimo negócio? Comprei uma Harley que vale 80 a 40, pô. Agora é só esperar. Por quê? Porque o valor justo dela, uma hora, vai voltar pra 80. Não fiz um péssimo negócio. Ah, poderia ter feito um negócio marginalmente melhor? Beleza, mas o cara que pensa no longo prazo, ele não tá preocupado, entendeu? Não, e até diferente da Harley, na renda fixa você tem a data que vai valer 80 mil reais a sua Harley, né, de investimento. Exato. Pelo menos você não vai ter a surpresa negativa de falar, pô, tô há 30 anos com a Harley aqui e ela só tá desvalorizando, né? Exatamente, então, tem isso. E aí uma outra bola que acho que o pessoal acaba fazendo uma conta de padaria, que acho que em alguns casos é mais fácil a gente fazer umas contas mais simples, né? Mas tem outros casos que a gente tem que tomar muito cuidado. Por exemplo, o pessoal que compara Selic de hoje com a taxa do pré. É um erro que, assim, no momento que a Selic estava em 2%, eu via muita gente falando, eu tô indo pra pré porque pós-fixado morreu no Brasil. Não quero mais saber. Pegou lá pré-fixado do Tesouro a 4%. Eu fiquei sabendo de pessoas que pegaram CDBs de um banco que começa com M, com um pré-fixado com uma taxa de 6% para 8 anos. E aquilo ali marcou muito na minha memória, que eu falei, gente, não quero nem dar o spoiler da resposta, que eu já até sei o que o Gui vai falar. Mas assim, você pega expectativas de mercado, a gente sabe quando o mercado tá dando tá ficando um pouquinho mais extremo para um lado, um pouquinho mais extremo para o outro. E aí eu queria saber a sua visão, como que o investidor pode saber, como fazer uma comparação mais correta entre a Selic e um prezão de médio e longo prazo. Muito boa essa pergunta, cara, porque quem investe em renda fixa precisa entender um conceito. Se entender esse conceito, a pessoa vai entender quando o mercado tá caro de renda fixa ou barato, né? Que é o conceito de juro neutro. O que é o conceito de juro neutro? É um determinado nível de taxa de juros, permite que o país cresça sem pressionar a inflação. Então, quando o Banco Central ele quer, reduzir a atividade, reduzir a inflação, ele vai precisar subir a Selic acima desse juro neutro. Quando o Banco Central ele quiser estimular a atividade, ele fala, tô menos preocupado com a inflação porque a inflação tá controlada, ele pega a Selic e reduz abaixo desse juro neutro. Então significa que os juros de longo prazo do Brasil, ele tem que estar muito próximo desse juro neutro, desse pré-fixado. Então o que eu sempre faço para entender se, poxa, é uma boa oportunidade de a gente comprar, né, um pré-fixado, por exemplo, ou se parece estar uma taxa muito esticada. Eu comparo essa taxa desse pré-fixado com a taxa de juro neutro do Brasil. E a taxa de juro neutro no Brasil hoje, estimada, está perto de 8,5%, 9%. Então, quando a taxa de um pré-fixado, ela tá, muito acima de 9%, parece que tem oportunidade em ativos de renda fixa de risco, tanto pré quanto IPCA. Aí, deixa eu ver qual que é o melhor aqui, se é o pré-IPCA. Aí entro nas continhas ou nos pensamentos que a gente respondeu anteriormente, né? Tá abaixo. Cara, tá abaixo, parece ser um bom momento para vender o que eu tenho em carteira. Deixa eu ver se é isso mesmo. Vamos fazer o exercício da Selic, né? A Selic foi para 2%. A taxa pré-fixada foi para, você colocou aqui? 4 a 6, dependendo do prazo. 6%. 6% a taxa de um pré-fixado. Se a taxa de juros neutro do Brasil era de 8, 9, cara, ela tá abaixo. O que isso significa? Que se eu travo a minha taxa num título pré-fixado de 10 anos em 6%, significa que eu estou aceitando receber menos do que a taxa de juro neutro do Brasil, que tá em 8 e 9. Tipo assim, e eu preciso entender, cara, que na média, para os próximos 10 anos, é muito provável que a Selic média do Brasil seja muito próxima do juro neutro. Ela tá em 2, mas, eu tenho que entender que nesse momento o Banco Central quer estimular a atividade, não tá muito preocupado com a inflação. Depois vai subir, e foi o que aconteceu. Exato. Né? Gui, mas a taxa de juro neutro no Brasil não pode mudar? Muda, mas ela muda de maneira lenta, não é tão simples disso acontecer e tudo mais. Então, se você fizesse essa comparação lá com 2020, né? Isso. Final de 2020, você ia chegar nesse momento, falar, cara, Selic em 2, taxa em pré-fixado de 6%. A inflação estava acima da Selic, a gente ficava com um juro real negativo. O pessoal até brincava, falando, aqui virou Japão. E estruturalmente a gente tá meio mundo de distância de ter o Japão, né? Então, cara, não é sustentável. Exato. Então, se você fazia esse raciocínio, você falava, cara, não, vou fixar meu retorno, 6% pelos próximos 10 anos. Tá louco. Eu sei que daqui
aqui é temporário. Já a taxa de juros do Brasil vai para cima de 10 e na média eu vou ter o quê? O 8, o 10. Então esses 15 de hoje, que a gente tá, e não é de hoje, né? Já são um bom tempo aí com a Selic acima de 10, cara, ele tá levando a Selic média dos últimos 10 anos para esse patamar de 9, Exato. 10%. Quando a gente compara com esse juro neutro, cara, eu acho que você evita cometer erros pros dois lados. Ficar muito otimista e ficar muito pessimista. Porque agora é o inverso, né? Isso. Pô, tô falando aqui que você olha a Selic a 15 e você fala, pô, tá 15, por que eu vou comprar um pré a 14? Porque eu falo, pô, cara, você vê, a gente pode ter o momento de novo, o inverso. Não indo para 2, mas a Selic indo para baixo do juro neutro. Um patamar mais justo, né? A gente pode ter um controle da inflação, o Banco Central pode ter espaço para cortar os juros e a Selic, na média, nos próximos 10 anos, tende a se aproximar desse 9,10. Você pode garantir, né, um retorno bem mais alto do que esse juro neutro nos 5, 10 anos à frente. Então, acho que isso ajuda a galera a se balizar demais, assim. Esse tipo de entrada não fica disponível para sempre. O problema é que as pessoas, na maioria das vezes, elas vão ver essas taxas, elas não vão saber se posicionar de verdade. Não é falta de vontade, é mais uma falta de estrutura. E é por isso que existe a Finclass, com mais de 65 cursos de investimentos, onde você aprende com especialistas como o próprio Thiago Nigro, o Bruno Perini, o Gustavo Cerbasi, até o Howard Marks, tudo no mesmo lugar. E claro, tem aula com o Gui Cadanhoto também. Pelo aniversário de 5 anos da Finclass, o plano anual está saindo com 50% de desconto. De R$ 79,90 por mês, você paga só R$ 39,95 e junto com acesso à plataforma, você também leva as carteiras recomendadas pelos analistas da Finclass, o curso do 1000 ao milhão, que já passou de mais de 20 mil alunos, e 3 meses grátis do Gourmet, que te dá o prato em dobro em mais de 3.700 restaurantes. O Gui aqui do lado me disse que só esse benefício já paga pela assinatura dele, né, Gui? Acho que eu não sei se a galera me acompanha no Instagram, mas eu gosto muito de restaurante, né? E esse é um benefício que, pô, pra mim vale muito a pena. Então, se você gosta de comer fora, ou principalmente São Paulo, Rio, grandes capitais, cara, isso vale a pena. Menos de R$ 40 por mês para resolver de uma vez por todas toda a sua vida financeira no ano de 2026. O link está na descrição. Não se esqueça de entrar na lista de espera. A gente sabe muito bem que a marcação a mercado, ela te dá uma oportunidade de ter uma rentabilidade muito boa antecipada, no caso de título pré e título indexado ao IPCA. Mas conta um pouquinho o que o investidor faz depois que ele realiza os ganhos da marcação a mercado, já que a gente espera que seja um cenário mais benéfico, né? Taxas mais arrefecidas. O que ele faz com esse dinheiro, já que o cenário muda também? Esse é um bom ponto, cara, e né, a gente já tá bastante tempo no mercado e eu tenho convicção sobre uma coisa. Não é todo ano que você vai ganhar dinheiro. Então tem períodos do mercado que se você não perder, você já é um grande vitorioso, uma grande vitoriosa. Então normalmente é o seguinte, a galera já tentando antecipar. Boa, Gui, mas quando a taxa chegar em IPCA mais 5, o que eu faço? Onde eu vou alocar esse dinheiro? O primeiro ponto é, será que quando chegar IPCA mais 5 é hora de você vender? Porque às vezes a gente pode estar num ciclo de melhora tão relevante para o Brasil que a taxa pode ir para IPCA mais 4,5, IPCA mais 4, IPCA mais 3,5, não sei qual tipo de mudança a gente pode ter no Brasil do futuro. O contraponto desse pensamento, desse argumento é sempre o seguinte, não, isso é impossível, isso nunca vai acontecer no Brasil. Isso já aconteceu, cara. E não faz muito tempo, né? O Brasil, com uma simples medida de regra fiscal, trouxe a confiança dos investidores, começou a recuperar o seu resultado primário, né? Nosso juro ali caiu bastante, então começou a melhorar bastante o cenário. Sim, eu sei que é muito difícil da gente ver, principalmente nesses momentos muito negativos, cara, que as coisas vão melhorar, mas isso pode acontecer. Então, o primeiro ponto não é porque chegou em IPCA mais 5, que é a média histórica, que necessariamente a gente vai vender. Tem que analisar qual que é a direção que o Brasil está tomando. Quando você olha a taxa e fala, vou vender, você está analisando a foto. Mas pega a foto daquele momento. Quando você vê qual que é a direção, o que está acontecendo com o Brasil, é como se você analisasse o filme. É muito melhor analisar pelo filme que pela foto. Segundo ponto, vamos pensar que o IPCA mais 5 ou IPCA mais 4, chegou o IPCA mais 4, que daqui começa a ficar realmente assimétrico pro lado negativo. Uma melhora marginal é muito difícil, uma piora marginal é relativamente bem mais fácil de acontecer, né? E aí eu entro nesse ponto. O que você faz? CDI. Para mim, uma renda fixa não tem discussão. É CDI indexado à inflação de curto prazo, que são dois ativos que têm risco baixo, historicamente, em períodos muito desafiadores, você tem ali uma rentabilidade consistente. O CDI nem se fala, né? CDI Selic, é aquilo e pronto, acabou. E o indexado à inflação de curto prazo, num cenário muito ruim para ele, é difícil ainda você ficar com uma performance negativa, uma performance muito inferior ao CDI.
CDI, né? Então, acho que nesse cenário de, pô, chegamos num cenário muito bom, Gui, o que eu faço? É CDI, né? Então, se você pensar no final ali de 2019, nem vou colocar a época da pandemia, era justamente nesse ambiente que a gente tava. Pô, as taxas dos IPCA de longo prazo começaram a se aproximar lá do 4, sub 4, e a galera se perguntando, e agora o que eu faço? Pô, lembra que eu comecei a trabalhar com recomendação para pessoa física justamente nessa época, final de 2019. E aí a galera pagava, assinava os nossos carteiras recomendadas para eu falar o seguinte, cara, você tem que ficar com o dinheiro no CDI e no indexado da inflação de curto prazo. Pô, não é possível, cara. Não é possível. É isso, mas e o pré? E o CDB do Banco Master? E o CDB do Banco XYZ? Pô, pré-fixado, tá pagando muito mais que a Selic. Eu falava, cara, não, é Selic indexado da inflação de longo prazo. Pô, sabia que ia acontecer a pandemia? Não. Mas é assim, a gente precisa entender, né? Você tá num cenário muito positivo. Juro neutro, juro do Brasil, Selic, muito abaixo do juro neutro. Qualquer piora no Brasil pode levar isso daqui pra cá rápido. Então, uma piora marginal, ela costuma ser mais provável e mais intensa do que uma melhora marginal. O que a pessoa vai fazer? Dinheiro que tá no IPCA de longo prazo, pra galera ganhar mais caixa no mercado, vai pro CDI, vai pro Selic. Ah, Gui, mas meu dinheiro vai ficar rendendo pouco por muito tempo. É isso, tem que fazer. Se você quiser ganhar dinheiro todos os anos de maneira relevante, você vai quebrar cara. Porque não é todo ano que te dá a oportunidade para ganhar dinheiro. 2022 foi um ano clássico. Eu lembro que ainda eu apresentava os economistas, a gente recebeu o Felipe Biolchini, que na época era o CIO do Bradesco, da Asset do Bradesco. Cara, o cara, sei lá, era responsável por 400 bilhões de reais. Ele falou, olha, eu tenho mais de 30 anos de mercado e eu nunca vi nada parecido com o ano 2022. Nenhuma classe de ativo performou bem, né? Então você teve S&P indo mal, renda fixa americana indo mal, indexado à inflação no Brasil indo mal, pré-fixado indo mal, ações no Brasil indo mal, fundo imobiliário para REITs, fundos imobiliários nos Estados Unidos, qualquer bolsa global, tudo indo mal, cara. O cara que tava tentando encontrar uma oportunidade ali no começo de 2022, ele quebrou a cara. Ele perdeu dinheiro também. O cara que falou, cara, realmente parece que tá tudo esticado, não tem grandes oportunidades aqui, o que eu vou fazer? Ficar no CDI. Esse cara se deu bem. Não pelo fato de que ele escolheu um ativo que rendeu muito, mas pelo simples fato dele entender. Se não tem grande oportunidade, eu ficar com um rendimento relativamente baixo já é uma grande vitória. Que é historicamente alto, né? Que é historicamente alto, tem essa ainda, pode ser uma grande vitória. Então acho que é bom as pessoas entenderem que, cara, não é todo ano que dá pra você ganhar dinheiro. Tem ano que é plantio, acho que é o que a gente tá vivendo, não só agora, nos últimos 2, 3 anos, eu acho que é ano de plantio, você continuar aportando, comprando bons ativos, bons preços, boas taxas. Tem anos que são os anos de colheita, que é, cara, as coisas melhorando, o cenário melhorando, as taxas caindo, ativos de risco performando, você começa a observar ali, seu problema vai ser outro, né? Você vai querer vender um negócio antecipadamente, você não vai saber quando que é hora de vender. E tem ano que é o ano que meio de você tratar o solo, né? Que, pô, não é ano de eu plantar, não é ano de eu colher, o que é que eu vou fazer? Vou preparar o solo aqui na próxima, que quando vier a próxima cenário negativo aqui, as taxas subirem, os preços caírem, eu volto a plantar. Enquanto isso, eu vou arando o meu solo aqui e acho que é isso, é o CDIzão, ele faz bem esse papel de arar o solo e ara muito bem. Não, e até, inclusive, é um diferencial que o investidor pessoa física tem pro gestor de fundo, né? Que o gestor, se é um gestor de ações, ele só vai investir no universo de ações. Se ele for de gestor de renda fixa indexado à inflação, ele só fica naquela caixinha. A gente, pessoa física, tem a liberdade. Poxa, esse ano, daqui 2 anos, eu vou ficar só em CDI e você vai ver o mercado de gestores apanhando e ninguém entregando o benchmark e você, pessoa física, tá batendo 100% de CDI, que é uma coisa que, às vezes, é um cenário bem difícil. Exato. E aí, você tocou num ponto legal, né? Pô, Gui, mas todo ano vai ter alguém falando que tem oportunidade. É lógico que vai ter. Você não vai chegar no gestor de ações, que você pode investir em ações, e perguntar pra ele, cara, como é que tá o cenário? Ele vai falar, cara, tá horroroso. Eu acho que tudo vai cair, eu acho que as coisas não vão andar pelos próximos 5 anos. Tenho convicção que vários deles falariam isso, se eles soubessem que isso não se traduziria em resgate do patrimônio. Quando a gente fala resgate do patrimônio de um fundo de investimento, a gente está falando que os gestores vão ter uma redução na sua remuneração. Então é quase como se o cara falasse, então, não vai dar bom nos próximos 2, 3, 4 anos, tá tudo muito esticado, tira o dinheiro, porque aí eu vou ganhar menos salário e menos bônus. Pô, ele não vai falar isso. Então a gente tem que entender, ter essa maturidade. Tem gestores muito bons, muito inteligentes, mas que por vezes não é que vão mentir, cara, mas é que vão, às vezes, até evitar dar opiniões. Porque, cara, o cara prefere... É quase como se ele estivesse jogando contra o próprio time. Ninguém fala que o filho é feio, né? Exato, né? Ninguém vai falar que, pô, meu filho tá horroroso, esse corte de cabelo ficou feio. Não estuda e vai piorar as notas, vai bombar. Vai repetir. Não tem, né? Como é que seu filho tá? Ele é bom em tênis. Em casa a gente até fala. A gente até é rigoroso, mas pra fora, pra quem tá visitando, não, é maravilha.
É o que eu falo, da importância da Finclass, né, de analistas independentes, cara, de você tá junto com, cara, alguém que é independente, tem uma visão que tá prezando única e exclusivamente pro seu bem. Muito dificilmente, alguém que tá ligado a uma gestora e tudo mais, vai olhar, né, ainda mais monoclasse, vai olhar e vai falar o seguinte, não, cara, esse ano é ruim. Por que eu posso falar? Porque o nosso fundo, ele tem uma alocação estrutural definida, diversificada. Isso não é comum de você encontrar no mercado. Então, se alguém me perguntar, pô, o que você acha pro cenário de ações quando tiver esticado, eu falo, cara, eu acho que ações, sim, tá mais desafiador para ações. A gente vai reduzir? Não, é alocação estrutural. A gente pode estar errado. As coisas podem caminhar bem. Mas acho que a gente tem essa liberdade poética porque a gente tem uma alocação estrutural bem diversificada, né? Renda fixa, ações, fundos imobiliários e internacional. Então, eu não caio tanto no problema que esses caras têm, porque dificilmente todas as classes estão muito esticadas ao mesmo tempo, né? Então, acho que é isso. A pessoa precisa atingir essa maturidade de entender que nem sempre vai ter oportunidade e, de segundo, sempre vai ter alguém tentando te vender uma oportunidade. Só tome cuidado. Obrigadão pelo papo, Gui. Imagina, cara, satisfação tamo ter você junto. aqui. Terminamos o vídeo de hoje com todos esses super assuntos com a ajuda do Guilherme Cadanhoto. Deixa aqui nos comentários o que você achou sobre as pautas desse vídeo aqui com o Gui e a gente se vê no próximo vídeo.